Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda à nossa terceira aula desse workshop. Eu espero que você tenha gostado das outras duas aulas. E se você não assistiu, eu te convido para assistir porque é importante que você entenda todo o contexto aí dos óleos essenciais no tratamento da ansiedade, senão você vai ficar um pouco perdida aqui nessa próxima aula. Na aula 1, a gente viu sobre como os óleos essenciais conseguem ajudar no tratamento da ansiedade. A gente viu também sobre o que é a ansiedade, quais os sintomas que ela pode trazer, quais são as doenças que ela pode desencadear e qual é a diferença entre o tratamento dos medicamentos, né? O que os medicamentos fazem no nosso organismo para tratar a ansiedade e o que os óleos essenciais fazem no nosso organismo para tratar a ansiedade. Na aula 2, a gente viu sobre o que são os óleos essenciais, o que é a aromaterapia e quais as formas de uso mais corretas para tratar a ansiedade. A gente viu também um pouquinho por que as plantas produzem óleos essenciais e como fazer a extração desses óleos essenciais das plantas. E na aula de hoje a gente vai falar sobre 3 óleos essenciais que são muito úteis no tratamento da ansiedade. Eu vou citar algumas propriedades farmacológicas desses óleos essenciais, propriedades psicoemocionais e também propriedades energéticas. Eu vou trazer também 2 estudos científicos que foram realizados com óleos essenciais, comparando a ação deles e comprovando então a ação dos óleos essenciais no tratamento da ansiedade e do estresse. E por último, eu vou falar um pouquinho sobre como escolher um óleo essencial dentre tantas opções que a gente tem no mercado, né? Como escolher um óleo essencial correto para você. Mas antes de eu começar a aula, eu queria contar para vocês que eu estou abrindo hoje as inscrições para o meu curso sobre os óleos essenciais no tratamento da ansiedade. E ele vai ser um curso para todo mundo que quer utilizar, que quer aprender um pouco mais sobre esse mundo dos óleos essenciais e quer utilizar eles no tratamento de questões emocionais, principalmente da ansiedade. Ele é um curso para iniciantes, então você não precisa ter nenhum conhecimento prévio sobre aromaterapia. E eu vou explicar desde o básico tudo que precisa saber para poder utilizar os óleos essenciais com segurança e principalmente para ter resultados positivos com eles. Ele não é um curso de formação em aromaterapia, você não vai se tornar aromaterapeuta depois que você fizer esse curso, mas ele vai dar bases para as pessoas que querem utilizar os óleos essenciais no dia a dia para o seu tratamento, né? E para o tratamento da sua família e dos seus amigos também. Então eu vou explicar bem rapidinho como vai ser o curso, o que vai ter dentro desse curso, para que vocês tenham uma ideia e caso vocês se interessem, vocês possam fazer a inscrição de vocês pelo link que eu vou deixar aqui na descrição. Então, o curso ele vai ser entregue pela plataforma da Hotmart. A Hotmart é uma plataforma de cursos online, onde a gente consegue ver todas as aulas quando a gente quiser, na hora que a gente quiser. As aulas elas vão ficar gravadas dentro da plataforma, então você assiste quando ficar melhor para você. Você também tem a possibilidade de baixar o aplicativo e assistir as aulas sem internet. Você consegue fazer o download das aulas no aplicativo e assistir de onde você estiver. E quais vão ser os módulos, então, que vai ter nesse curso? Vão ser 8 módulos, mais um módulo bônus aí que eu vou dar para vocês. Então, como vai funcionar esses módulos? Os módulos vão ser liberados por semana, né? Então, para quem entrar agora já vai ter o primeiro módulo lá. O segundo módulo já vai ser liberado a partir do dia 21, agora de novembro. E a partir disso, toda semana a gente vai ter um módulo novo que vai estar disponível para ser assistido. E qual vai ser o conteúdo do curso, então? A gente vai falar sobre os conceitos básicos, né, da aromaterapia, o que são óleos essenciais. Vou aprofundar, né, o que a gente viu aqui no workshop é só uma pincelada, é muito rápida, mas dentro do curso vai ser tudo mais aprofundado. Então, sobre as propriedades dos óleos essenciais, como é a ação deles no nosso organismo, dependendo da via de utilização que a gente escolher. Eu vou explicar também um pouquinho sobre a história dos óleos essenciais, né, e dos aromas ao longo aí do desenvolvimento da nossa sociedade. Como utilizar, como diluir corretamente, quais são as opções de bases de diluição que a gente tem, como escolher, como fazer os cálculos para diluir os óleos essenciais na proporção certa, em quais momentos do dia utilizar e como fazer sinergias, né? O que são sinergias de óleos essenciais, como fazer essas sinergias. Vou explicar um pouquinho também sobre o que são notas altas, a conotação olfativa, né? Notas altas, notas médias e notas de base, para que vocês possam montar uma sinergia completa. Vou explicar como fazer teste olfativo, teste dérmico, como escolher então um óleo essencial adequado para você. E ainda a gente vai fazer o estudo de mais de 20 óleos essenciais com a ação farmacológica, psicoemocional e energética de
cada um deles. Eu vou também trazer artigos científicos para dentro do curso, para que vocês possam visualizar um pouco a aplicação dos óleos essenciais e as comprovações que a gente já tem. E ainda a gente vai ter um módulo bônus aí que vai ser com técnicas de controle da ansiedade, que não são necessariamente aromaterapia, mas que são outras técnicas que podem ser utilizadas. E é claro que dentro da plataforma vocês vão poder tirar todas as dúvidas de vocês. Embaixo de cada aula vai ter uma seção para vocês poderem colocar as dúvidas, onde eu vou também estar respondendo. Se caso tiver necessidade, vocês também podem me pedir alguma dúvida por e-mail, também que eu vou estar respondendo vocês. E o período de acesso do curso vai ser por 1 ano, então durante 1 ano você vai poder assistir essas aulas quando você quiser, da onde você quiser. E se caso você adquirir o curso e resolver que não é o que você queria, que você não está pronto para fazer o curso agora, ou qualquer outro motivo, você tem uma garantia incondicional de devolução do valor durante 15 dias. Então, dentro desse período de 15 dias, vocês já vão ter recebido o primeiro e o segundo módulo do curso, então aí vocês já vão poder ter uma base bem interessante de como vão funcionar todas as aulas. E qual é o valor do curso, então? O valor do curso original é R$ 549, mas quem estiver participando aqui do workshop vai receber um cupom de desconto e vai ganhar 20% de desconto em cima desse valor. Então, o curso, para quem estiver assistindo o workshop, vai custar R$ 439,20. E caso você não tenha o dinheiro agora, não possa pagar à vista, não tem problema. Você pode parcelar em até 12 vezes de R$ 43,83. Pessoal, para vocês utilizarem o desconto do cupom, vocês vão acessar o link da descrição, vocês vão preencher aqui o nome de vocês, o e-mail, confirmar o e-mail, colocar o número do celular. E aqui nessa parte onde está escrito tem um cupom de desconto, vocês vão clicar e vão escrever lavanda. E aí aplicar o cupom. Pronto, você já recebeu os 20% de desconto e o valor já reduziu. Depois disso, você pode escolher a forma de pagamento que você quer e também o número de parcelas, se você quiser fazer parcelado. Então, para quem quiser se inscrever, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Vocês podem entrar lá, dar uma olhadinha nas opções de parcelamento, nas opções de pagamento. E quem quiser, então, se inscrever, aproveita, porque as inscrições vão estar abertas só até na semana que vem, porque eu preciso colocar todo mundo dentro da turma para poder começar a liberar os módulos. E esse valor, eu te garanto que vai sair muito mais em conta do que um monte de medicação por aí que as pessoas acabam tendo que utilizar para ansiedade. E também vai ser muito mais em conta do que muitos óleos essenciais que às vezes a gente acaba comprando e deixando de lado lá na nossa casa porque a gente não sabe usar. Então, qualquer dúvida também que vocês tiverem, podem me perguntar lá no meu Instagram, que eu vou responder vocês o mais breve possível. E esse era o recado, então bora para nossa aula. Bom, para começar a nossa aula, eu vou trazer 2 artigos científicos para a gente discutir um pouquinho, dar uma olhadinha nesses artigos e entender o que está sendo estudado já sobre óleos essenciais. O primeiro artigo que eu vou trazer para a gente dar uma olhadinha é um estudo que foi feito na Turquia com 60 pacientes diagnosticados com doença arterial coronária. Essa doença, ela é uma das doenças cardíacas que é mais diagnosticada, né, a mais comum, e ela também tem uma taxa de mortalidade bem elevada. Então, isso tudo causa uma ansiedade muito grande nos pacientes, né? Quando eles são internados, os profissionais verificam, né, e percebem essa ansiedade e também uma dificuldade no sono, né? Porque para quem já teve o desprazer de ficar internado no hospital, sabe que é muito difícil dormir lá, né? Porque as enfermeiras ficam entrando toda hora no quarto e a gente também já tá ansioso, já tá com medicação, já é uma situação bem desconfortável. Então, os pacientes que têm essa doença, eles normalmente sofrem muito com insônia também, além da ansiedade. Então, como que foi feito esse estudo? Eles pegaram 30 pacientes que fizeram o tratamento, né? E 30 pacientes que são o grupo de controle, que não realizaram o tratamento. Então, os pacientes do grupo de intervenção, que são aqueles que utilizaram óleo essencial, como que eles utilizaram? Eles pingaram 2 gotinhas de óleo essencial de lavanda francesa num pedacinho de algodão, de gaze de algodão, e fizeram a inalação, né? Deixaram próximo ao nariz e inalaram por 20 minutos. E os outros 30 pacientes não tiveram a inalação do óleo essencial de lavanda. E aí eles fizeram questionários com esses pacientes, né? Para avaliar os níveis de ansiedade e de insônia, né? A qualidade do sono deles. E o tratamento ele foi conduzido por 15 dias. Então foi feito um teste antes do tratamento e um teste após os 15 dias. E os resultados que eles encontraram foram: os pacientes que utilizaram a lavanda, ou seja, o grupo de intervenção, teve uma melhora na qualidade do sono e uma redução bem significativa nos níveis de ansiedade.
Já os pacientes do grupo de controle, que foram aqueles que não utilizaram a lavanda, eles tiveram uma piora na qualidade do sono e um aumento nos níveis de ansiedade. Então, qual foi a conclusão desse estudo, né? A lavanda, ela sim melhorou e muito, porque além de ela não deixar que ocorra essa piora na ansiedade e no sono, ela ainda conseguiu melhorar. Então, foi um efeito muito positivo que eles observaram. E aí, isso mostra pra gente como a lavanda francesa pode ser eficiente no tratamento da ansiedade e também na melhora do sono. O segundo artigo que eu vou citar aqui avaliou os efeitos da massagem terapêutica com óleo essencial de laranja doce em mulheres que passaram por cesariana. Então, na redução dos níveis de ansiedade dessas mulheres que passaram por cesariana. Então, foram 80 mulheres que participaram desse estudo. 40 mulheres receberam o tratamento, foram o grupo de intervenção, e 40 mulheres não participaram, né? Elas, na verdade, não receberam o óleo essencial de laranja, elas receberam somente a massagem sem o óleo essencial. E aí, qual foi o tratamento, né? Então, o pessoal do grupo de intervenção que recebeu o óleo essencial recebeu uma massagem nos pés durante 30 minutos com o óleo essencial de laranja doce diluído em um creme base. Já o grupo de controle, que não recebeu o óleo essencial, recebeu apenas a massagem, mas sem nenhum óleo essencial. E aí eles fizeram testes, né, com essas mulheres para avaliar. Eles fizeram um teste antes da massagem para avaliar os níveis de ansiedade, logo após o término da massagem e 1 hora após o término da massagem. E aí, o que eles encontraram, né? Qual foi o resultado desse estudo? Antes da massagem, antes da intervenção, os dois grupos, eles tinham um nível de ansiedade similar. Depois da massagem, o grupo que recebeu somente a massagem sem óleo essencial teve uma redução na ansiedade, e o grupo que recebeu a massagem com óleo essencial de laranja doce teve uma redução ainda maior no nível de ansiedade. Depois eles repetiram o teste 1 hora após o término da massagem. E o que eles encontraram 1 hora depois? Que o grupo que tinha recebido somente a massagem sem o óleo essencial tinha tido um leve aumento nos níveis de ansiedade, e o grupo que recebeu a massagem com óleo essencial tinha baixado ainda mais o nível de ansiedade. Então, assim, eles conseguiram concluir que o óleo essencial de laranja doce teve um efeito também bem positivo na redução da ansiedade dessas mulheres que tiveram a cesariana, né? E eu gosto de trazer artigos científicos para a gente entender que os óleos essenciais, eles já estão sim sendo estudados pelos profissionais da área da saúde, pelas indústrias farmacêuticas. Eles já vêm sendo observados e estudados. E para a gente desmistificar, porque existe ainda uma crença popular de que a aromaterapia é uma coisa muito energética somente, é uma coisa muito... uma terapia muito holística. E ela é sim, ela tem efeitos muito positivos nessa questão energética e holística. Mas ela também tem efeitos físicos na gente. Ela também consegue ser comprovada, né, através desses estudos. Então, isso eu acho importante a gente trazer para ter um entendimento mais amplo sobre a aromaterapia e os óleos essenciais. E, tendo visto esses dois artigos, vamos para os 3 óleos essenciais que vão auxiliar no tratamento da ansiedade. E o primeiro óleo essencial que eu vou trazer aqui não podia deixar de ser a lavanda francesa. Esse óleo essencial é o óleo mais utilizado na aromaterapia, é um dos primeiros que começou a ser utilizado, né? E até hoje ele é muito, muito estudado. A maioria dos artigos científicos que a gente encontra relacionando, né, essa questão da ansiedade é com o óleo essencial de lavanda francesa, então ele é um ícone aí da aromaterapia. Qual é a composição do óleo essencial de lavanda francesa, então? Qual é a composição química dele? Ele é composto de várias moléculas, mas o que a gente encontra em maior concentração é o linalol, que é um álcool terpênico, e o acetato de linalila, que é um éster terpênico. E eu sei que esses nomes, assim, às vezes assustam um pouquinho, mas é importante a gente entender esses compostos porque são eles que vão trazer as propriedades farmacológicas para o nosso óleo essencial. Quais são essas propriedades farmacológicas, então? Qual é a ação dele no nosso organismo? Ele é um óleo essencial que é muito calmante e relaxante, então para todos os quadros de nervosismo, ansiedade, né? Quando a gente tá se sentindo um pouco exaltado, quando a gente tá com aquela sensação ruim, tá um pouco irritado, então a lavanda sempre é muito boa nesses casos.
Ela também tem uma ação bem potente antiespasmódica. Então, naqueles quadros que a gente tem a ansiedade associada com a dor de barriga, né, que nem a gente comentei na primeira aula, que tem muitas pessoas que sentem desconforto abdominal por conta da ansiedade, né, e tem aquelas idas frequentes ao banheiro, porque o nosso intestino está super conectado com o nosso cérebro. Então, a lavanda pode ajudar muito nisso. Ela também tem ação anti-inflamatória e cicatrizante. E aí, vocês lembram que eu comentei que tem algumas doenças que são desencadeadas pela ansiedade e podem se manifestar na forma de alergias na pele? Então, nesses casos aí, a gente pode sim utilizar a lavanda tanto para tratar essa ansiedade, esse estresse, como para cicatrizar e curar essas feridas causadas pela alergia, né? E aí, vale também para dermatites, psoríase e tudo mais. Ela também tem ação anti-hipertensiva, então também na primeira aula eu citei que a hipertensão pode ser desencadeada pela ansiedade. Então a lavanda também consegue, além de auxiliar a baixar os níveis de pressão arterial, e além disso ela também é sedativa. Então os quadros onde a ansiedade provoca a insônia, que é muito comum, né? Quando a gente já tem um dia mais agitado, quando a gente já se sente mais ansioso, chega na hora de dormir, a gente normalmente não consegue dormir muito bem. Então, a gente pode utilizar a lavanda antes de dormir, numa massagem nos pés ou no difusor no quarto, para auxiliar, né, nesse sono mais tranquilo. E quais as propriedades psicoemocionais da lavanda, né? O que ele traz pra gente nesse campo mais emocional? É claro, gente, que eu vou citar aqui algumas propriedades e pode ser que não seja assim para todo mundo, né? Porque essa questão dos aromas, ela é muito relativa de pessoa para pessoa, dependendo das experiências que você teve com aquele aroma. Talvez para você não vai se sentir acolhido pela lavanda, por exemplo. Mas, num geral, né, ela traz sim essa sensação. Então, é um óleo que traz uma sensação de acolhimento, de calma, tranquilidade, ele pacifica, né? Então, quando a gente tá numa situação que a gente tá com muita insegurança, muito medo, normalmente a lavanda consegue ajudar bastante. Ela também traz mais calma e mais tranquilidade pra gente resolver as coisas na nossa vida. Trazendo um pouquinho das propriedades energéticas da lavanda, ele é um óleo essencial que consegue estabilizar o corpo físico, etérico e astral. Ele trabalha muito bem os chakras frontal e o chakra coronário, mas ele pode ser utilizado para equilibrar e ajudar a equilibrar todos os outros chakras. E ele trabalha muito a expansão de consciência, a visão da vida, né, como um todo, e também favorece bastante a nossa intuição. O próximo óleo essencial que eu vou trazer para nossa aula é o óleo essencial de gerânio. O óleo de gerânio, ele é basicamente composto de alcoesterpênicos, o geraniol, o citronelol e o linalol. E dentro das suas propriedades medicinais e farmacológicas, a gente pode citar que ele é um antidepressivo e um ansiolítico. Então, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né, da questão da ansiedade. Ele também é estimulante do córtex suprarrenal. Então, ele faz um equilíbrio hormonal, né, ele atua equilibrando os nossos hormônios. E, por conta disso, ele é muito utilizado para tratar questões femininas, né. Ele também tem uma ação estrogênio-like, que atua de forma semelhante ao estrogênio no nosso organismo. Então, para as mulheres que sofrem com desequilíbrios hormonais, problemas, né, sintomas da pré-menopausa ou da TPM. E aí, por conta de tudo isso, ele é muito conhecido como óleo essencial da mulher. Mas não é que ele é só para mulheres, ele também serve para os homens, mas ele faz toda essa questão de equilíbrio hormonal. Ele também tem uma ação revigorante da pele, né, cicatrizante, e também ele é adstringente cutâneo. Então, ele é muito usado também para questões estéticas, né, e cosméticas. Eu gosto muito de utilizar o óleo essencial de gerânio para quando a gente precisa utilizar um óleo essencial para o dia, porque às vezes se a gente usa a lavanda, ela é bastante sedativa, então ela pode dar um pouquinho de sono. E já o gerânio, ele não é tão sedativo quanto a lavanda. Então, para utilizar no trabalho, né, ou quando a gente tem que, de repente, dirigir ou fazer alguma coisa assim, então eu prefiro utilizar o gerânio ou outros óleos essenciais, que tem vários que dá para usar, no lugar, por exemplo, da lavanda. E quais são as propriedades emocionais, então, desse óleo essencial? Ele tem um aroma muito característico e muito parecido com o aroma de rosas. Então, por conta disso, muitas pessoas se identificam com esse aroma, né? E sentem esse acolhimento, esse conforto. O aroma desse óleo essencial representa muito o carinho, a afetividade, o acolhimento, o envolvimento, né?
E ele trabalha muito o desenvolvimento do amor próprio, do perdão e da dissolução das mágoas também. E aí a gente já entra na questão energética desse óleo essencial, que ele trabalha bastante o nosso chakra do coração, né? O nosso chakra cardíaco, que é onde normalmente a gente tem os efeitos, né, de não conseguir perdoar ou de ter uma falta de amor próprio. Então, ele equilibra esse chakra e, por conta disso, ele acaba também melhorando essas questões das mágoas, dos medos e também do amor próprio. E como eu falei para vocês, ele é muito utilizado também para equilibrar os hormônios para as mulheres e, por conta disso, ele tem uma energia muito feminina. Então, para equilibrar a energia feminina, né, muitas vezes, quando a gente necessita desse equilíbrio, a gente usa o óleo essencial de gerânio. Uma precaução que a gente tem que ter com o óleo essencial de gerânio é que ele não pode ser utilizado por grávidas e nem por pessoas que foram diagnosticadas com câncer estrógeno dependente, porque como ele faz toda essa regulação hormonal, ele pode agir de forma negativa nesses casos. E o terceiro e último óleo essencial, mas não menos importante, porque eu adoro esse óleo, eu uso ele muito, é o óleo essencial de bergamota. Esse óleo essencial tem um aroma maravilhoso, um aroma de frutas misturado com flores, né? Então ele é muito agradável, eu gosto muito de utilizar ele em questões de ansiedade também. Ele é muito rico em limoneno, que é um terpeno, e também rico em acetato de linalila. Lembra que eu falei que no óleo essencial de lavanda também tem um acetato de linalila, então vocês já começam a relacionar, né, esses compostos com a ação desses óleos essenciais, porque o óleo de bergamota ele tem uma ação similar no nosso organismo, um pouquinho similar com o da lavanda, porque ele é calmante, relaxante e sedativo. Então, para todas aquelas questões que eu citei, né, de nervosismo, de ansiedade, de irritabilidade e de dificuldade para dormir, eu gosto muito de utilizar a bergamota. Por exemplo, se tem alguma pessoa que não aceita o óleo essencial de lavanda, né, que não gosta do cheiro, a gente pode tentar colocar a bergamota no lugar, que ela também tem uma ação ansiolítica e sedativa bem potente. Ele também tem ação antiespasmódica, né, então contra cólicas, dores abdominais. E além disso, ele é um excelente antisséptico atmosférico, ou seja, quando a gente utiliza ele por difusão no ambiente, ele ajuda a controlar os micro-organismos que estão presentes naquele ambiente, no ar daquele ambiente. As propriedades emocionais desse óleo essencial, então, são: ele trabalha muito a questão do medo, né, da vulnerabilidade, da rejeição, da insegurança, né, então tudo que está relacionado com isso. Ele também consegue melhorar a questão do amor próprio, né, então também trabalha nessa questão aí do amor próprio, assim como o óleo essencial de gerânio. E como eu citei, essa questão dos medos, da insegurança, esse óleo essencial, a gente já olha para as propriedades emocionais e energéticas, elas estão sempre muito relacionadas. E as propriedades físicas também. Quanto mais a gente estuda os óleos essenciais, mais a gente vê essa conexão entre todas a ação do óleo essencial nunca é em uma coisa só, é sempre no todo, né? E por isso que eles são muito, muito ricos. Mas, então, quando a gente olha para a ação energética do óleo essencial de bergamota, a gente vê que ele atua muito no plexo solar, que é a região, né, dos medos, da insegurança, daquela força que a gente tem para a vida, né, para levar a gente para a vida. Então, ele equilibra muito esse chakra. E ele também pode ser utilizado no chakra umbilical, né, equilibrar o chakra umbilical. A única precaução que a gente tem que ter com esse óleo essencial é que ele é fototóxico. Então, quando a gente vai utilizar esse óleo essencial e vai se expor ao sol, ele pode causar uma queimadura, né, uma queimadura grave, ou mesmo manchas na pele. Então, deem preferência para utilizar ele durante a noite, ou então utilizar ele em uma proporção bem diluída e evitar a exposição ao sol quando você utilizar ele na pele. Bom, Cris, e agora? Então, tem tanta opção de óleo essencial, tem tantos óleos essenciais disponíveis no mercado. Como que eu faço para escolher um, né? O que eu tenho que avaliar na hora de escolher um óleo essencial para mim? Bom, o primeiro passo que tu tem que fazer é avaliar as propriedades desse óleo essencial, ver se o que ele tem de propriedades farmacológicas vai servir para o que você está buscando. Segundo passo, olhar as precauções, né? Então, verificar se ele tem algum risco, se esse óleo essencial tem algum risco. Entender se você toma alguma medicação, né? E que esse óleo essencial pode interagir com essa medicação. Então, é sempre bom a gente pesquisar bastante sobre um óleo essencial antes de começar a utilizar. E o terceiro passo, que na minha opinião é um dos passos mais essenciais para a gente ter sucesso num tratamento, é fazer um teste olfativo e um teste dérmico, caso você for utilizar esse óleo essencial na pele também. O que é um teste dérmico e o que é um teste olfativo?
O teste olfativo, ele vai verificar se a gente vai conseguir utilizar aquele aroma, se ele não vai trazer nenhuma memória associada, nenhuma memória negativa, nenhum tipo de sensação corporal desconfortável. E o teste dérmico vai verificar se a gente não vai desenvolver nenhuma reação alérgica, se a gente não vai apresentar nenhuma reação alérgica na nossa pele quando a gente for utilizar esse óleo essencial na pele, obviamente, né? Se a gente for utilizar só por inalação, não precisa fazer o teste dérmico. E Cris, como que faz esses testes? Como que avalia tudo isso? Como que eu vou saber? Onde que eu vou pesquisar? Como que eu vou procurar todas essas informações? A gente pode procurar dentro de artigos científicos, né? Que é uma fonte segura de pesquisa. Também a gente pode procurar em livros, né? Só tomar cuidado para que sejam livros de fontes confiáveis, né? E que sejam livros mais atualizados, porque às vezes a gente encontra livros muito antigos, né? Então vocês podem pesquisar dentro dessas duas bases aí para encontrar informações seguras. Tem muita informação na internet, mas nem todas são informações corretas, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, ter um pouquinho de discernimento. E a questão do teste olfativo e o teste dérmico também, o ideal é que você esteja sendo orientado por um profissional, ou então que você tenha estudado um pouquinho para entender como fazer isso de uma forma correta. Eu vou estar ensinando vocês a fazer teste olfativo e teste térmico dentro do curso, então para quem se interessar. E além disso, eu vou trazer todas as informações sobre os óleos essenciais, né? Como escolher, como se aprofundar nessa questão. Então, para quem se interessar, também vou lembrar novamente que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para se inscrever para o curso. Certo, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado das outras duas aulas. Então, lembrando que se você não assistiu as outras aulas, vai lá e assiste, porque é importante para que você tenha um entendimento do todo na hora de entender sobre os óleos essenciais no tratamento da ansiedade e de outras questões emocionais também. Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários ou podem me perguntar lá no Instagram também, que eu vou responder. E é isso então, foi um prazer ter vocês aqui comigo e a gente se vê, certo? Até mais então, um abraço, tchau, tchau!